Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos numa investigação um tanto quanto bem longe, da nossa cidade, porque a gente aproveitou o final de semana para vir longe. Nós estamos aqui numa fazenda muito antiga mesmo, A gente queria achar pelo menos os resquícios, mas a gente não conhece direito o local, Porque a gente vem por localização. E a gente pediu informação, mas aqui é um lugar isolado, Isolado. A única coisa que tem aqui que não é tão perto é a BR lá em cima, amor? Só que para descer aqui, a BR não está tão longe aqui, mas para descer aqui nós temos que subir muito longe para chegar, para voltar até esse local, que é onde eles falaram para nós, que é um local que aconteceu uma tragédia muito grande aqui. Como o relato é forte, do que aconteceu aqui, porque antigamente, gente, as famílias, os fazendeiros, as famílias, eles se reuniam para fazer os casamentos. Não era filha ou filho que escolhia, não. Os pais eram fazendeiros e para que cada vez crescesse mais a herança ali, ficasse cada vez maior, casavam os filhos, filho de um fazendeiro com a filha de um fazendeiro. Eles não aceitavam a filha se casar com pobre ou com alguém que não tivesse nada. Eles arrumavam um casamento. E eles arrumaram o casamento para esse casal se casar. Eles se casaram, E cada vez crescendo mais, Porque daí as fazendas que eles tinham, tudo que eles tinham, ficavam ali mesmo, entre as famílias que são famílias grandes, famílias ricas, fazendeiros. E eles se casaram, aceitaram o casamento, se casaram e começaram já a crescer a família, Tinha 4 filhos e ela também era uma mulher meio difícil. Como ela foi criada com o pai, um pai meio, que comandava tudo e que ensinou a mandar também, ela também mandava. E o marido também, que era filho de um homem que era muito ruim mesmo, muito ruim. E ele também não era bom, não, era ruim. Fazia maldades, com os trabalhadores. E ele tinha, assim, muito fiel ao lado dele, um capanga dele que fazia tudo que ele mandava. Então esse capanga, ele tinha muita mordomia, porque ele obedecia todas as ordens do patrão e era um homem de confiança dele, um homem que ele confiava, E como ele não parava em casa, porque ele tinha que ir para outra fazenda, ele começou a desconfiar que a esposa dele, que era esse casamento que foi arranjado, ele já tinha 4 filhos, O pai do homem já havia falecido, Ele já estava com a herança do pai dele, o pai dela ainda era vivo, e ele começou a desconfiar, que ela estava traindo ele. A gente não sabe o motivo da desconfiança dele, mas ele começou a comentar com esse capanga dele, que ele tinha confiança, que achava que estava traindo. Pediu para ele sondar, mas ele falou assim que quando ele viajava, ele precisava de confiança junto com ele não podia ir sozinho. Ele precisava porque, assim, não era só ele, tinha outros também junto, mas o mais de confiança dele era esse capanga, que ele confiava em fazer os trabalhos mais perigosos e também para proteger ele, porque ele já era jurado de morte, sabe? Por outros fazendeiros, por outras pessoas que ele já havia tomado sítio, Porque eu não sei para que a pessoa quer tanta terra, tanta coisa, sabe? E rico, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Quando a gente vai dessa vida, quando a gente desencarna, a gente não leva nada, Nada. Às vezes, nem a roupa
Nossa, nós levamos, porque às vezes eles conseguem uma roupa para enterrar a pessoa, ou pega a roupa de alguém, ou compra uma roupa, né, e manda vestir lá na hora que vai. Então acaba que nem a roupa da gente, que a gente tem tanto carinho, ai porque eu gosto dessa roupa, ai se essa roupa rasgar eu acaba não levando, não leva nada. Mas eu estou comentando isso pelo fato do que aconteceu aqui, né? E ele falou pro capanga dele que ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele estava desconfiado, e daí ele teve uma briga muito forte com a esposa dele, né? A esposa dele também não era assim uma pessoa maravilhosa, pelo menos é o que nós estamos contando aqui, gente, é o que a gente ficou sabendo, tá? Isso é o que a gente ficou sabendo. Eu sempre falo isso, porque senão a pessoa fala, a Rose está falando, a Rose nem conheceu. Não, eu estou contando o que me contaram, eu não sei se é verdade, tá? Não sei se é verdade. Que ela era brava com os empregados, com as empregadas dela que fazia o serviço lá para ela também era bem, sabe, brava, uma pessoa assim que não pedia favor, não tinha respeito, foi criada dessa maneira. Então é por isso que eu falo, né? Ela foi criada assim, o pai e a mãe ensinou assim. Aí ela teve uma briga muito forte com ele, falou que até ia amar ele porque ela não devia isso, não devia. E ele falou que estava desconfiado que ela estava assim fazendo alguma coisa. Porque a fazenda era cheio de homem, cheio, né? Tinha homens casados, homens solteiros, homens de todo tipo. Porque era muita gente trabalhando. Naquele tempo, nas fazendas trabalhava muita gente, né? Hoje não tem mais, muito difícil ter trabalhador em fazenda, né? É tudo com maquinário. Mas naquele tempo era tudo na enxada, na foice, né? No machado, tudo ali para fazer o trabalho era manual. Então, como isso, eles falou que foi aí em 1970, muito, ele disse assim que tarde, 68, a gente não tem a data exata, né, que aconteceu tudo isso. Então, naquele tempo realmente era tudo manual, não era, tinha trator, tinha essas coisas, mas não fazia o que fazem hoje, né? Então era muito homem na fazenda. E ele disse que ia descobrir quem que era. E teve uma briga muito feia. E ele chamou o capanga dele e falou que tem um serviço para você. Eu quero que você pegue a minha esposa, leve até o lugar combinado, que ele ia combinar o lugar onde era para ele trazer, que é esse lugar aqui que nós estamos, tá? E você vai levar até naquele local e você vai, falando na minha palavra, né? Não na dele, provoca o desencarne dela e lá mesmo você deixa ela, entendeu? Você abre uma cova e deixa ela lá. Eu quero que você dá fim nela, porque eu não vou aceitar a mulher que me trai. E aí o capanga dele era obediente, fazia tudo que ele mandava, já havia feito muito serviço sujo para ele, mas disse para ele, a sua esposa é mãe dos seus filhos, né? Como vai ficar seus filhos? Meus filhos não vão ficar sabendo, eu vou estar com eles o tempo todo e ela vai desaparecer. Então eu não vou sair de perto deles, vou passar dias ao lado dele, tentando entender por que a mãe desapareceu, por que a mãe foi embora. Como eles já escutaram a briga, eu já falei que ela está traindo, então talvez ela tenha ido embora com o amante dela. E é assim que eles vão entender. E pediu para que ele fizesse isso. Então eles fez tudo, combinou tudo certinho, né? O horário aonde ela ia, ela vinha de a cavalo, sempre ela vinha buscar as coisas de a cavalo, vinha junto com as empregadas, tá? Ela vinha junto. E nesse momento ele falou que ninguém ia acompanhar ela mais, porque ela estava traindo ele. Ela veio sozinha buscar o que ela precisava buscar, porque naquele tempo tinha muita fartura, né, gente? Aquele tempo era melancia, era fruta, era tudo que você quisesse, você ia buscar lá no pé. E ela gostava muito de buscar, ela tratava muito bem os filhos, era tudo com muito cuidado. Ela era uma mulher cuidadosa. Não era uma mulher fácil, mas era uma mulher cuidadosa com os filhos, né? E ele esperou o momento e pediu para o capanga, e o capanga veio até o lugar, chegou no local e já abordou ela, né, falando que estava ali, e ela falou que não precisava da ajuda dele. E ele falou, mesmo assim eu vou ajudar, senhora. E ela tinha descido do cavalo, estava pegando as frutas, as coisas que ela ia levar,
e ele rapidamente segurou ela e amarrou as mãos dela para trás e veio arrastando ela até esse local, e ela clamou, ela pediu, ela jurou, ela fez tudo para que ele não fizesse isso. E ela já percebeu que ele ia provocar o desencarne dela. Então ela já veio dizendo: não me mate, né? Não faça isso comigo, não. Meu marido está mentindo, eu não fiz nada disso com ele. E ele falou assim: eu só recebo ordens, né, do seu marido. Então essa culpa não é minha, não está nas minhas costas, é dele, porque eu, né, faço o trabalho para ele, eu recebo para isso, então eu vou fazer o trabalho que ele pediu. E diz que jogou ela no chão, ela caiu de joelho no chão, do jeito que ela enjoelhou no chão, ele virou as mãos dela para trás aqui, amarrou entre o pescoço e entre o pé. Então, tipo assim, ela ficou entrelaçada com a mão assim, de joelho no chão e entrelaçada para que ela não escapasse. Isso a pedido, ele falou assim: estou fazendo o que seu marido mandou. Aí ela falou que era muita covardia, que o que ele estava fazendo, porque ela era só uma mulher, precisava fazer tudo aquilo. E ele disse: infelizmente eu vou ter que fazer. Aí disse que colocou, né, bem aqui na nuca, puxou, né, o gatilho, e ela disse: vou falar uma última, são as minhas últimas palavras. E ele disse: sim, pode falar. E ela disse: eu sou inocente, eu não traí meu marido, eu sou inocente. E ela acabou de falar isso e ele provocou o desencarne dela. E dessa mesma maneira que ela estava entrelaçada, né, amarrada, ele cavou e numa cova rasa colocou ela dentro e foi embora. E quando chegou lá, ele falou para o patrão. Ele falou assim: patrão, tá feito o serviço e eu tenho que dizer algo pro senhor, patrão, que ela mandou dizer. O senhor quer ouvir? E ele disse: pode falar. Ela disse que seriam as últimas palavras dela e que ela é inocente, que ela ia, né, desencarnar inocente, porque ela não fez isso. E ele ficou encabulado com aquilo, conversando com... Como assim inocente? Eu sei que ela não é, eu desconfiei, mas ele não viu ela fazendo, não teve prova, apenas ele desconfiou, colocou isso na cabeça, e como ela era muito respondona e enfrentava ele tudo, ele colocou aquilo na cabeça, né? Na verdade, não sabe se realmente ela fez ou não, porque o boato que depois ficou aqui e hoje ainda tem aqui na cidade é que ela assombra esse local e fala que essa mulher, ela aparece porque ela quer vingança, porque ela quer provar que é inocente. Cada um fala uma coisa, gente. E que ela vaga por aqui por justiça, por ela ser inocente. Então, cada um fala uma coisa. Então, agora nós estamos aqui para ajudar o espírito. Se o espírito dela estiver aqui, a gente veio para ajudar. Porque realmente ela desencarnou de uma maneira muito cruel. Mesmo que ela tivesse feito alguma coisa, né? Fazer isso com uma mulher, uma pessoa, né? Mãe, né, dos filhos dele. Porque ele pediu que fizesse isso, cruzasse aqui a mão, cruzasse a corda, cruzasse antes. A gente não sabe, porque simplesmente ele podia só ter tirado, sim, a vida dela. Não, ele fez ali um amarrado. Só que esse homem, ele ficou com tanto peso na consciência, isso porque ele já tinha feito um monte de serviço sujo já para ele, tá? Então ele ficou, por causa da mulher, ele ficou perturbado e ele resolveu contar para todo mundo o que aconteceu. Daí ele contou para todo mundo o que aconteceu e nisso, o patrão dele, né, que obedecia a ele tudo, resolveu fugir. Porque ele estava contando para todo mundo e já tinha contado até para a polícia. E a polícia achando que ele estava, né? Porque o povo estava achando que ela desapareceu, ela sumiu. Os filhos pensavam que ela tinha sumido com o amante, que é o que o pai deixou claro, tá? Estou resumindo para dar mais rápido aqui, gente.
Mas, na verdade, aconteceu isso com ela. Só que o homem que fez isso, né, que era o capanga dele, ele ficou perturbado. E ele resolveu contar para todo mundo. O pai dela descobriu, a polícia está atrás dele, ele fugiu, a polícia não encontrou ele. Mas o pai dela, que tinha também os capanga dele, tinha tudo, né, e já estava de idade, mas ele tinha todos os comandos dele ali, mandou que procurasse ele e eles encontraram ele. E assim que encontraram ele, ele, né, provocou o desencarne, tentando não falar muito. E aconteceu então, através de tudo isso, dele achar tudo isso, dele não conseguiu provar, de ter mandado fazer tudo isso, aconteceu uma tragédia muito grande. O filho perdeu os pais, né? Perdeu a mãe e depois perdeu o pai. Porque a fortaleza do homem lá, e as investigações do pai dela, conseguiu descobrir onde ele estava. Só que o nosso intuito aqui é ajudar esse espírito que vaga aqui. Se for o espírito da mulher, nós estamos aqui para ajudar. Né? Uma maneira difícil do que ela faleceu. A gente não sabe por algum motivo se é o espírito dela ficou aqui por algum motivo, mas é uma tragédia muito grande. Se eu fosse contar para vocês todos os detalhes, né? Seria muito, daria um filme, pelo jeito que a gente descobriu todos os detalhes. Porque é muito grande mesmo, muito grande. Tudo que aconteceu desde o começo até tudo isso. Então nós vamos passar o K2 aqui e dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. E por ser um lugar, além de longe, né, Mona, seu cedinho de casa, nós falou que se escurecesse, nós não ia entrar aqui. Porque é um lugar complicado. Nós ia ter que tentar lá em cima, né, amor? A gente ia fazer lá em Que, cima. sei lá, não sei aqui, gente. É tantas pessoas contando aí sobre agora que tá aparecendo muita onça, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo o respeito que a gente entrou aqui, a gente quer ajudar. Por favor, tem presença de espírito aqui? Se tiver... Deu presença. Achei que você não estava filmando. Tem presença de espírito, gente, olha, tem presença. Vamos pegar o Spirit Box? E já iniciar aqui ajuda, amor. Com toda a licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Você pode dizer o seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Pode falar seu nome para nós, para que a gente possa se comunicar? Ana. Ana, gostaria muito de saber, Ana, se você é o espírito da mulher aonde o marido mandou provocar o desencarne. Porque estava desconfiado
que estava traindo ele. Você é o espírito dessa mulher? Tadinha, ela mesma. É a mulher. Ô Ana, sinto muito pelo que aconteceu com você, né? Porque ele mandou o capanga dele provocar seu desencarne. O que a gente ficou sabendo é que ele estava desconfiado, ou sabia, não sei, que você estava traindo ele. É verdade isso? Se você quiser falar. Não. Você não estava então traindo ele. Então você é inocente. Porque disseram para nós que antes do capanga dele fazer isso, você disse a última palavra para ele que era inocente. Então é verdade, desculpa perguntar novamente, é verdade, você é inocente. Sim, ela era inocente. Infelizmente, gente. Viu? Ela sofreu tudo isso. Como eu já falei aqui, a maneira que esse capanga fez com você para poder provocar seu desencarne. É assim, muito, muito, muito triste. E muita gente às vezes acha que realmente você havia feito isso, mas não merecia o que fez. Outras pessoas falam que você era inocente, porque cada um tem uma opinião, né, gente? Cada um tem uma opinião. Mas a verdade mesmo, quem sabe, não somos nós, né? Ela pode falar a verdade para nós, né? Porque a gente, a verdade, quem sabe é a gente e Deus, né? Então, ela é inocente. Ele friamente mandou fazer isso com você. Ele chegou antes a avisar que ia fazer isso com você? Não. Ah, ele não avisou. A gente ficou sabendo que você estava brava com ele, discutiu com ele, até ameaçou ele, né? Palavra que eu nem posso falar aqui, né? Isso confere? Você chegou a dizer que ia terminar com a vida dele se ele ficasse fazendo isso com você? Porque disse que você era assim, bem brava, né? Falei. Às vezes no momento de nervoso, né? As pessoas falam também, né? Eu tô falando que as pessoas falam porque eu não tô aqui jamais para te julgar. Eu vim para ajudar você, porque essa é a minha missão. Mas as pessoas falam que você vaga aqui em busca de justiça, porque você era uma mulher inocente, e você vaga aqui em busca de justiça. Muita gente comenta isso. E eu tenho a curiosidade de saber se você permanece aqui em busca de justiça. Sim, em busca de justiça. Falaram que você não era uma mulher muito fácil, você era uma mulher brava, que aprendeu com seus pais a ser uma mulher guerreira, brava. Às vezes com seus empregados você era bem, não gosto de falar isso quando eu estou falando do espírito, né? Mas uma mulher que não respeitava os empregados, sabe? Falaram pra gente, não estou te acusando. Você chegou a ser assim mesmo?
Isso. Ela disse que errou, né? Então Ela era a gente assim. erra mesmo, né? Essas coisas acaba também provocando a gente ficar aqui. E eu creio, o que que você sente nesse local aqui? Porque se você aparece aqui, algum motivo tem. Ajuda. E a gente está aqui para ajudar. Esse é nosso intuito, ajudar o espírito, né? Você sofre aqui, né? Eu não sei se você consegue lembrar o ano que você desencarnou nesse local. Não sei. Ela não sabe. É. Tem muitos anos, né? Você consegue lembrar o que esse capanga do seu marido? Esse capanga, ele acabou ficando perturbado da cabeça, ele acabou se entregando para a polícia, ele contou para todo mundo o que aconteceu. Seu marido fugiu, mas o seu pai conseguiu encontrar ele, né? O capanga dele conseguiu encontrar ele e acabou provocando também o desencarne dele, né? Eu não sei o que aconteceu com seus filhos, essa parte não me contaram, a gente não sabe, tá? Mas você consegue lembrar o que ele fez com você aqui? Porque antes de provocar seu desencarne, você consegue falar para nós aqui o que realmente aconteceu aqui? Ah, eu respeito, tá bom? Não quero. Ela não quer, então. Ou ela não quer falar ou ela não quer lembrar, né? Então, ela não quer e pronto, acabou. É um direito do espírito, tá? Sempre eu falo, se quiser falar, tá bom? Porque realmente é um detalhe muito difícil do que ela passou aqui. Esse seu casamento, falaram que foi arranjado pelo seu pai, né? E pelo pai do seu marido. Vocês arranjou esse casamento e você aceitou assim, ou você chegou a não querer o casamento? Ou quando o seu pai disse que você ia se casar com ele, você aceitou? Sim. Sim. Então você aceitou. Aceitaram de boa, tanto ele como você. Agora, a desconfiança dele que a gente não conseguiu entender, porque se você era inocente, ele tinha desconfiança e mandar fazer uma coisa dessa porque ele estava desconfiado, não sei se isso é amor, se é, sei lá o que é da cabeça dele, né, de fazer um negócio desse. Mas o importante é que você entrou em contato com a gente e quer a nossa ajuda. Só que para a gente ajudar você, eu preciso que você consiga perdoar o que ele fez com você. Ele já não existe mais também, ele já desencarnou. Então, o perdão é muito importante. Porque se você quer ajuda, você aceitou ajuda, para você sair desse local, você perdoar ele. Você perdoa? Fico feliz, muito feliz de você perdoar ele. E também pedir perdão. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também se arrepender das coisas erradas que você fez, tá bom? A gente sempre erra, né? Sempre. Você disse mesmo, você mesmo disse que errou. Mas sobre a parte de você ter traído ele, não, essa parte você é inocente. Então, pelos seus erros da vida, você se arrepende?
Sim. Sim. Que bom, fico feliz, tá bom? E como você se arrependeu, pediu perdão, perdoou, né? Então agora o nosso anjo, nossa mentora está aqui do nosso lado, você consegue ver eles? Eu vi. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá? E a gente vai deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar o copo d'água e a vela para que a gente te ajude, faça em oração? Sim. Sim. Então nós vamos pegar a água e a vela para você. E você vai seguir em paz agora o seu caminho, tá bom? E nós vamos pegar a água e a vela para você. Siga em paz. Tadinha, amor. Sofrendo. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Ana. Né? Estava aqui sofrendo, inocente, porque ela não fez o que o marido dela falou que ela tinha feito. Não sei o que esse homem tinha no coração, né? De mandar fazer isso com a mãe dos filhos dele. Que até o próprio capanga ficou perturbado de ter feito isso com ela. E é como o povo dizia, né? Ela aparecia aqui em busca de justiça, em busca de ajuda. E o importante é que hoje ela vai ser encaminhada. E eu fico muito feliz dela aceitar ajuda, de poder ajudar mais um espírito, né? Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Ana, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né, se a Ana conseguiu aí fazer a passagem. Com todo respeito, mentora. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.